Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Estamos na seção 12 Macros e VBA e vamos falar hoje aqui da aula de número 56, estruturando os modelos de gráfico. Bom, eu comentei isso em aulas anteriores, né, dos modelos de gráficos, mas eu vou deixar aqui novamente de uma vez bem clara, bem direta para a gente poder facilitar a nossa montagem, não só do dashboard, mas também como a personalização, se a gente quiser mudar as cores aqui. Tá? É o seguinte, nós temos aqui vários modelos de gráficos, certo? A gente tem aqui os cards superiores, que são esses aqui. Então, nós temos 5 cards. Tem aqui um botãozinho, isso aqui também é um pouco diferente, mas ele está aqui, a gente vai falar sobre ele. Depois nós temos dois gráficos de rosca, né? O gráfico de rosca 1 e 2, então a gente pode nomear eles assim. Depois nós temos os gráficos em barras, né? No caso aqui em barras, nós temos 4 gráficos em barras, que é esse aqui, os compradores, o total por departamento e aqui o total por filial. Então, esses são gráficos em barras. E depois nós temos 3 gráficos aqui em colunas. Tá? Então, esses são os modelos de gráficos que a gente tem aqui. Além dos gráficos, obviamente, a gente tem uma parcela aqui de um pedaço que não está em gráfico, né? Mas está aqui dentro do dashboard. Nós temos alguns botões. Então, os botões... Opa, acabei atualizando os dados aqui, vai mudar os números. A gente tem os botões de ação, tem o percentual aqui, que ele é um diferente, tem esses botões de ação também, ó, para a gente ver aqui, tem algumas ações nesses botões. Também temos a segmentação de dados, que filtram os valores aqui, a gente já viu isso várias vezes aqui, né? E também a linha do tempo. Lembrando que a segmentação e a linha do tempo, a forma de formatar, né? O jeito de formatar é diferente, não é igual a um gráfico comum. Então, vocês podem salvar também esses parâmetros de segmentação. Como que é a melhor forma para estruturar isso aqui para você fazer um dashboard desse aqui depois? Porque esse aqui eu salvei, né? Salvei no meu computador, mas vocês têm que fazer aí também. Então você vem no gráfico, no caso aqui o card 1, né? Então aqui no card 1 você clica com o botão direito, certo? E vem aqui salvar como modelo de dados. Aqui eu já salvei vários, tá? Então no meu computador ele já está bem organizado. Porém, o que vocês vão ter que fazer aqui no caso? Salvar do jeito que vocês querem. Por exemplo, no formato de vocês aí. Card superior, vou dar um nome diferente ali. 1. Nossa, já tem um ali superior 1. Então vou colocar superior 01. Vamos supor, né? Não vou salvar porque eu já tenho ele salvo. Então salva no card superior 01 e aí depois vai aqui card superior 02, card superior 03, 4 e 5. Então vocês já salvam todo. Quando chegar nesse aqui, salva no formato diferente porque ele não é um gráfico card, ele é apenas uma formatação, uma imagem. De qualquer forma, dá para salvar ele também. Tá? Depois, salva o gráfico de rosca, salva o modelo 1 e modelo 2, caso seja necessário. O 2, ou pode salvar apenas o modelo 1, mas repare que eu tenho um distanciamento entre um e outro. Então, eu salvei card 1 e card 2, porque eles têm uma pequena diferença aqui na formatação. Tá? Então, eu salvei 2. Aqui também você pode salvar, né, o primeiro modelo aqui de gráfico de barra. Então, gráfico de barra 1, gráfico de barra 2, gráfico de barra 3, gráfico de barra 4. Depois vai para o coluna, mesma coisa, clica com o botão direito. Opa, deixa eu ver aqui. Aí, aqui. Clica com o botão direito, salvar modelo de gráfico e aqui no caso gráfico de colunas. Eu até coloquei aqui nome azul e tudo mais laranja para diferenciar, tá? Então, cada tipo de gráfico deverá ser salvo aí conforme as suas características e aí depois você vai colocar dentro do VBA, dentro da macro lá para poder executar, tá? Eu já vou mostrar daqui a pouco novamente, né? Eu já mostrei anteriormente, mas é importante que você faça essa estruturação, tá? De todos os modelos de gráfico, um a um, incluindo a segmentação, para ficar certinho, para você não ter problema em montar o gráfico depois, tá? Lembrando que a segmentação, só recapitulando aqui, você salva o estilo, então dá para salvar o estilo aqui. Quando você salva o estilo, ele fica salvo, ele funciona perfeitamente na macro. Lembrando também, tudo que você faz no seu computador, nesse caso aqui desses gráficos, tudo que você personaliza, ele fica apenas no local, tá? Tudo que você salva com o modelo é local. Se você quiser compartilhar a planilha, é melhor usar os recursos do próprio Windows, do próprio Excel aqui. Então, evite salvar o modelo aí, tá? Caso você queira compartilhar a planilha. Bom, dito isso, eu fiz aqui um novo dashboard colorido que eu comentei, né? Então, eu já fiz aqui, ó, pode ver que ele já gerou, né, os gráficos diferentes, aqui um formato diferente. Porém, ele mistura algumas coisas. Todas essas formatações que eu fiz agora
é no padrão do Office, ou seja, em qualquer computador ele tem que funcionar. Obviamente que ele vai pegar o tema, tá? Tudo que ele pega aqui, por exemplo, ó, eu vou aqui no design, ele pegou os temas padrões que tem aqui. E aí eu ajustei algumas coisas, mas coloquei dentro do VBA, dentro da macro, que é o que a gente vai ver na próxima aula. O detalhe dessa macro e como que eu fiz as alterações para ele executar aqui. Então isso a gente vai ver na próxima aula. Mas tudo que eu fiz nesse layout aqui, ele é padrão do Office, tá? Se eu coloco aqui, por exemplo, agora, se eu coloco um gráfico preto, ó, tá vendo? Ele já mantém aqui. Se eu pegar o laranja, ele vai fazer todo laranja, normal. E aí eu posso clicar no colorido. Ele vai misturar o laranja com o colorido, ó. Tá vendo? E o que mais? Se eu tiver tudo preto aqui, colocar o colorido também funciona. Lembrando que ele vai prevalecer aqui as cores conforme o último que eu cliquei, tá? Então, se eu quero ele todo escuro, ó, aí fica assim. Tá bom? Então é isso que eu queria explicar agora, como você vai salvar, como você deve estruturar os modelos de gráficos para depois, lá na macro, deixa eu mostrar como é a macro funciona aqui, né? Rapidamente, que a gente vai ver na próxima aula. A macro está aqui, ó. Ela tá, o tema escuro, por exemplo. Todo comando de tema escuro, ele está aqui. E quando fala dos gráficos, ó, a segmentação ela tem um nome. Então, segmentação, situação, segmentação, nome da filial, segmentação, descrição do custo. Então, ele já pega toda a segmentação laranja e aí ele vai formatar de acordo com o que eu salvei de modelo, tá? Se eu pegar aqui o azul também, ele vai ter todos os nomes dos gráficos aqui. Deixa eu mover aqui um pouquinho, porque eu não estou conseguindo rolar a barra lá embaixo. Aí. Por exemplo, aqui, ó, os gráficos. Ele já tem o nome do gráfico para cada formatação. Então, toda vez que a macro vai executar, ela vai ativar esse card aqui, no caso, ou o gráfico, né? E vai ajustar conforme o template que eu criei. Então, ele vai pegar o template dentro do meu computador. Isso você vai fazer no seu, ele vai pegar no seu. Se você pegar esse arquivo e abrir no seu computador, ele não vai localizar esse modelo aqui. Então, você vai ter que redirecionar esse modelo para o seu computador e criar um modelo aí, né? Colocar conforme o caminho que você vai criar aí na sua máquina, tá bom? E assim vale para todos. Aí depois, na próxima aula, eu vou só falar, esse aqui ficou melhor estruturado, né? Quando eu fiz colorido, então ficou um jeito legal também, ficou bem claro, ficou mais esclarecido aqui o que ele faz, qual o comportamento da macro etapa por etapa. Então esse é o VBA e o VBA mostra tudinho, tá bom? Então a gente vai ver isso na próxima aula já e eu espero por você lá. Então, até a próxima aula.